sem tomar nenhum partido de lado A ou lado B, analisando essas guerras, existem coisas ali muito estranhas. A primeira coisa é que ninguém confia na palavra do Trump. Ele falar que vai acabar a guerra, para mim isso daí é uma mentira, né? Ele não conseguiu alcançar o seu objetivo no Irã. O seu objetivo é pegar o petróleo do Irã, o petróleo de qualidade Brent, né, que é um petróleo de excelente qualidade, e ajudar Israel a se expandir territorialmente e ter também todo o controle daquela área, já que os países ao redor, né, do Irã são países que cooperam com os Estados Unidos, né? A Arábia Saudita, toda aquela área ali coopera com os Estados Unidos. Então, só o Irã mesmo, né, que é da religião muçulmana, mas eles são xiitas, né? Eles não são sunitas. Então, eles são 10% da população islâmica, e os sunitas são 90%. Então, os sunitas são mais americanizados, né? São mais chegados aos Estados Unidos. E as coisas elas são muito estranhas, porque a guerra, aquele ataque à Rave, ele acontece exatamente nos momentos em que a Ucrânia e a Rússia estavam em guerra, os Estados Unidos estão ali vendendo armas, está ali fornecendo material bélico, e depois vai ter uma partilha daquelas terras, daquele território, assim como vai ter a partilha do território de Gaza, né? Que já ficou nas mãos do Egito e também dos Estados Unidos no passado. Então, a Ucrânia foi destruída a bel prazer deles, né? Simplesmente os Estados Unidos colocou ali, queria aproximar a Ucrânia da OTAN, e sabendo que a fronteira da Ucrânia é a maior, né, com a Rússia, e sabendo que a Rússia ia fazer aqueles ataques. Isso daí, nunca que a Rússia ia aceitar que a OTAN colocasse ali toda a sua força bélica, os Estados Unidos colocasse ali seus arsenais de mísseis, colocando em risco a soberania russa. Então, o ataque do Vladimir Putin foi exatamente para conter o avanço da OTAN para a área oriental, né? Em todo o tempo a gente vê que realmente os Estados Unidos quer afrontar a Coreia do Norte, China e Rússia. Isso aí sempre foi... Os Estados Unidos sempre foi um perseguidor da União Soviética, e ele persegue todos esses países que fizeram acordos com eles no passado. É um inimigo de décadas, né? Então, com a Rússia, que era parte da União Soviética, não modificou nada. Então, o que acontece? O que não entra na minha cabeça é que o ataque à Rave, ele acontece por um cara chamado Ibrahim Yildirim, que estava preso há 23 anos em prisão perpétua, e ele é solto no governo sionista do Netanyahu. E ele é o autor, do governador da faixa de Gaza, e ele faz a autoria daqueles ataques lá na Rave com pessoas que não têm nada a ver com o problema, pessoas inocentes. Deus sabe lá por quê. Eles estavam ali, né, a alguns quilômetros da fronteira, estavam em uma área de risco, fazendo uma rave, né? Não se sabe como. É uma coisa muito esquisita, porque isso poderia ser feito em um lugar mais distante, mas parece que estavam ali já para essa situação, sabe? Eu não confio que a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade. Então, quando o Hamas faz esse ataque e sequestra, né, e mata pessoas, ele dá todas as razões para Israel perseguir o Hamas. Ou seja, esses ataques acontecem exatamente no momento em que Israel está ali, e os Estados Unidos está ali fazendo aquele apoio de guerra, podendo fazer esse apoio de guerra, né? Ele está bem colocado na geopolítica em relação à guerra, e para dar todo esse suporte a Israel, porque ele já está administrando a guerra na Ucrânia. E o que me espanta é, por que o Hamas faz um ataque se ele não tem como confrontar Israel? Ele não tem poderio bélico. Na história, conta que quando o Ibrahim Siwé, que foi o último a ser morto, e também já é uma coisa contraditória, porque se você tem um cara que é autor do massacre, por que a mídia internacional ficou escondendo o nome desse cara há muito tempo? Eu não via notícias disso na internet, né? Isso daí, só algumas pessoas raramente botavam estudo referente a isso. Ele estava há 23 anos preso em prisão perpétua, ele foi solto no governo Netanyahu, né, pelos sionistas, né, porque não é Israel que está fazendo esse ataque, é um governo sionista, depois vocês estudam essa parte,
E não estou aqui puxando sardinha para um lado nem para o outro, não. Eu só tentando entender como é que funcionou isso. E ele deveria, como ele é o responsável, por que a mídia nunca noticiava o nome dele? Sabe? Por que a nossa mídia é muito americanizada? E eu acho que os editores ali, eles têm uma dificuldade de achar informações concretas, né? Ou ocultam certas informações para poder manter aquela visão de jornal acesa, né? De guerra acesa. Eles não querem liquidar o problema, eles querem que o problema permaneça para vender jornal, revistas e dinheiro online, né? Os canais que eles têm lá que ganham milhões, bilhões. Então, nunca era citado o autor do massacre, que era o governador da faixa de Gaza, o Ibrahim Siwek, que foi o último a ser morto, que deveria ter sido o primeiro, na verdade, né? Porque se alguém quer realmente perseguir a pessoa que fez aquilo ali, iria diretamente na fonte, né? Então, cara, o que acontece ali? É um ataque. No passado, o Ibrahim aprendeu hebraico na cadeia, parece que escreveu uma carta escrito risco calculado para o Benjamin Netanyahu, risco calculado. Não sei se essa história é verdadeira ou se é conversa fiada. Eu só sei que Israel vive se gabando aí de um montão de situações, mas que nunca dá conta de uma guerra sem os Estados Unidos, né? Sempre está com os Estados Unidos apoiando. E ali, o que acontece? Acontece essa situação da rave e a gente vê nitidamente que todo momento a nossa mídia ocidental, ela nunca defendia a população de Gaza, porque dava a transparecer que a população de Gaza fazia parte do Hamas. Quando você não explica para uma população brasileira que não tem noção do que é o Oriente Médio, que não tem noção do que é o povo islâmico, que não tem noção do que é o Oriente, você deixa uma lacuna muito aberta. Aí você via nos comentários as pessoas apoiando os ataques que não são da população de Israel, embora muita gente tenha ódio mesmo do povo muçulmano. Nem todos são assim. Muitas pessoas dentro de Israel lutaram contra o governo sionista ali, que está fazendo essas guerras, porque haviam acordos de paz ali, tá? Que todos foram quebrados nesse governo do Netanyahu, que ele é o premier lá, ainda tem um presidente de Israel e ele é o premier, né, o primeiro-ministro lá de Israel, que tem todo esse poder, né, para fazer o que quer lá. Então, a população é uma coisa, o sionismo é outra, e a população de Gaza também não tem nada a ver com o Hamas. E aqui a população brasileira acreditava que aquele povo estava sofrendo exatamente porque pertencia ao Hamas, quando na verdade 43% daquela população é menor de idade. Aí você tem gestante, você tem médico, você tem idosos, você tem pessoas doentes, pessoas com problema de cabeça, pessoas com eles problemas, né, como você tem em qualquer população. Então você tem ali uma população que está em meio a um fogo cruzado, que muitas delas são usadas como escudo, né? E os ataques de Israel, eles não eram precisos. Agora que eles estão dando satisfação de que fazem ataque com o bipzinho lá, é um ataque cirúrgico, tá? Eles querem dar essa impressão agora, quando tudo foi relatado. Porque os ataques de Gaza não foram precisos, eles simplesmente foram massacres. As próprias autoridades, elas iam em rede nacional para dizer que as suas considerações contra aquela população, como eles consideravam aquela população. Aí você tem várias ofensas de autoridade do governo. Então você percebe que existe um ódio contra aquele cidadão da religião muçulmana, sabe? É um ódio àquela população que está morando ali, que não tem nada a ver com a guerra, é simplesmente população como eu e você, que estamos aqui no meio, às vezes, de guerras entre tráfico e milícia e tal, que a gente não tem nada a ver com isso, nós somos trabalhadores, pessoas simples. É exatamente o que aconteceu em Gaza. Aí agora Israel vem com esse papo de que faz guerra de forma cirúrgica. Nunca foi, nunca vai ser, sabe? Eles não se preocupam em que quantas crianças vão morrer, se a bomba vai cair no hospital. Não existe essa preocupação, isso é nítido, e isso se demorou muito a opinião pública, né, no mundo todo, porque o mundo todo está conivente com essas situações. O mundo tem que fazer pressão contra os seus governantes, os Estados Unidos tem que fazer pressão contra os seus governantes, porque essa pressão interna faz com que ele perca força, perca poder e desestimule muitas situações que ele poderia fazer se ele tivesse mais à vontade. Porque a questão política, você vê que
tudo atrapalha que as coisas tenham tanta proporção. O cara às vezes não tem todo o poder, o cara às vezes não tem todo o Congresso, embora o Trump tenha praticamente todo o Congresso, ou seja, ele pode ter acesso a armas de ponta, tá? Esse papo de que vai acabar a guerra, daqui a pouco ele faz um ataque iminente e destrói tudo, você não pode confiar num cara desse. Enquanto ele tiver poder, ele é perigoso. E ali, você vê em todos os momentos as narrativas que o Ocidente aqui aceita, né? Aqui a gente vê pessoas brasileiras apoiando um cara que está envolvido naquela ilha pervertida, um cara que tudo que fala é mentira. A gente vai atacar a Venezuela para dar um bom suporte para eles. Olha, independente de tudo, a Venezuela pode até ficar melhor, tá? Depois da retirada do Maduro. Mas o objetivo do Trump não era esse, tá? Porque se o objetivo do Trump fosse que a Venezuela, que a população recebesse as bênçãos, ele não ia lá, nem precisava tirar o Maduro. Ele nem precisava tirar o Maduro de lá. Ele simplesmente tirava os embargos financeiros, os embargos que a Venezuela sofreu, assim como em Cuba, os 70 anos de embargo que fizeram lá. Aí agora é tipo aquele cara que faz a ferida e depois vem com a cura, sabe? Vem com a proposta de cura achando que a gente é besta. E em Cuba, hoje estão sem energia, sem água, sem nada, tá? Antes dessa situação, eles estavam em uma situação desesperadora também por conta dos embargos econômicos. Por que os Estados Unidos não deixam Cuba viver, cara? Simplesmente porque eles acreditam que são donos, porque ela está muito próxima, ela não tem direito de ser independente. Em pleno século XXI, eles querem colonizar. A gente vai ir no Irã, não tem nenhum interesse no petróleo? Se não tivesse nenhum interesse, eles respeitariam o Tratado de Oslo. Porque no Tratado de Oslo, você quando vence uma guerra, você não pode ficar com nada da terra. E esse tratado não está sendo respeitado, nunca. Não está sendo. A Ucrânia vai ser dividida, os Estados Unidos vai pegar uma parte, alegando que gastou muito dinheiro, que emprestou muito dinheiro, tá igual que o governo do estado devendo ao governo federal. É isso que acontece lá. E ali, quer dizer, dividir o país e a população está espalhada pelo mundo. Eles simplesmente roubaram o país. Simplesmente fizeram o que quiseram com o país, sabe? Porque colocou o país em afronto com a grande, uma grande potência nuclear. E outra, não deixa nenhuma eu acho que nenhuma potência nuclear vai deixar que a outra se torne nuclear. Mesmo que seja Estados Unidos, China, Rússia, como vai acabar essa história. O que nós estamos vendo é que realmente o Trump está vendo que tem que controlar o continente americano. Ele se acha dono disso aqui, cara. Eles acham que os Estados Unidos é dono. Nós não somos parte da OTAN. A própria OTAN finge que não está com ele, né? Mas só não vai se meter porque não quer gastar dinheiro. Porque o objetivo do Trump é pegar e fazer com que a OTAN faça o serviço sujo dele e gaste um pouquinho de dinheiro, né? Sendo que ele lidera a OTAN e a OTAN sobrevive sem os Estados Unidos. Eles acham que eles criaram uma situação e achou que ele iria fazer as guerras da forma que ele quer, né? Mas na verdade ele está protegido. Os Estados Unidos têm a proteção da OTAN, embora não precise, mas tem. Porque em um eminente ataque, a OTAN vai ser obrigada a retalhar. Ela vai ser obrigada a atacar junto, né? Independente de qualquer coisa. Mas a OTAN sempre já viu que o objetivo dos Estados Unidos era se envolver com as questões de Israel e ela está dando passos negativos. Mas se o Irã fizesse um ataque pesado contra Israel, contra os Estados Unidos, Israel não faz parte da OTAN, mas é chegado à OTAN, mas não faz parte, né? Mas se faz um ataque pesado ali aos Estados Unidos, se desse, com alguns mísseis mais poderosos, com certeza a OTAN ia ser obrigada a entrar, né? Por conta desses acordos todos. Então, cara, a gente vai vendo as situações se estreitando, o Trump fica fingindo que não tem força, né? Porque isso aí é um fingimento, ele tem todo o Congresso na mão dele, a hora que ele quiser ele faz um ataque iminente. E o Irã, o que ele faz para se proteger? Ele ataca os países ao redor que são apoiadores dos Estados Unidos, e ali tem bases que colocam em risco a sua soberania, né? Da mesma forma que a Ucrânia iria colocar a soberania da Rússia. Então, os Estados Unidos, numa ligação, ele poderia mandar os americanos que estão nessas bases atacar o Irã para dar desgaste econômico. Já estão matando toda a inteligência, toda não, parte da inteligência do Irã, isolando realmente
tentando das ameaças, né? Ameaças internas, causar conflitos internos de poder, né? Quebrando num tabuleiro de xadrez as peças mais fortes. Essa é a realidade. Só que é um sistema de décadas integrado, que estuda guerras, que já se preparam sempre, estão sempre como diz o rádio, o código de rádio, em QAP total. Eles estão sempre em alerta, estudando Israel, estudando formas de ataque cibernético. Eles não chegaram na guerra agora, não. Eles não estão despreparados para aquilo. Tá? Então eles construíram muitas coisas, porque numa guerra só ter arma nuclear não garante que você vença a guerra, né? Porque para ela ser usada, ela vai causar uma repercussão no mundo todo. É uma coisa que a mão depois vai perder credibilidade, vai ter um desgaste muito grande politicamente. Então você ter a força bélica e não poder usar, ela só te protege, né? Se o Brasil tivesse arma nuclear, estaria praticamente mais protegido até dos Estados Unidos tentar tomar aqui. Porque quando um país vê que não tem mais jeito, ele parte por tudo ou nada. Ele pode partir por tudo ou nada, né? Imagina se a Venezuela tivesse uma arma nuclear. Tu acha que sofreria sanções? Você acha que mesmo sofrendo sanções, se fosse o caso, ia ser fácil pro Trump mandar os soldados lá e simplesmente capturar o líder? O líder ia ver que não tinha nada a perder. O que você faria? Você e sua família estaria ali perdido, né? Porque você vai ser capturado e mal sabe o que vai acontecer com a sua família. Você não tem nada a perder, meu. Manda logo um Intercontinental ali, bum, e acaba com tudo. Que aí acabou, irmão. Fiz porque fui atacado e aí tem uma justificativa iminente, né? É uma justificativa iminente. Coisa que o Irã não dá essa justificativa, porque o Irã não faz um ataque poderoso com tudo contra Israel nem contra os Estados Unidos. Não faz. Porque isso traria uma motivação para os Estados Unidos usar um poderio mais de armas proibidas, né? De repente não nuclear, mas armas mais proibidas, que são armas que são proibidas na guerra, que causam estragos, né? De forma cruel com o ser humano, né? Armas talvez até biológicas, ou armas químicas, né? Como fósforo branco e tal, que são coisas proibidas na guerra. Então, o Irã ele vai contornando, é um jogo de inteligência, não é você tomar uma atitude brusca. Agora, eu queria ver eu não queria ver, né? Mas se acontecer, como é que vai agir a inteligência brasileira? Porque o Brasil está dentro do continente americano, cercado por um monte de nações que possivelmente vão lamber a bota dos Estados Unidos, né? Só que o Brasil é um país neutro nisso tudo, tem acordos com o Oriente, e está recebendo acusações, já começaram as acusações. O Brasil tem acordos comerciais com a China, não tem nada aqui que seja de forma nuclear, mas os Estados Unidos já está criando uma mentira ao nosso respeito, né? Primeiro, quando eles estão tentando transformar a criminalidade em terrorismo, isso daí é muito fraco o argumento, mas mesmo que fosse fazer isso, não haveria um motivo para ele atacar aqui, né? Ele vai atacar o terrorismo aqui, ele vai parar com toda a frota marítima dele, portas-aviões e tal, e vai cercar o nosso país. E aí como é que vai ficar a situação do Brasil nas fronteiras? Mas ele precisa de algo mais forte, então ele já está começando acusações de que a China e o Brasil estão construindo secretamente coisas nucleares. Eles sempre com as mentiras deles, e vocês brasileiros apoiando pessoas mentirosas, pessoas que não têm. Você vê que aqui no nosso país é tudo, a gente fala de transparência em questão de guerra, tá? Então existem acordos comerciais de Brasil, China e Rússia pela soberania de um país. Um país ele tem o direito de fazer acordos comerciais com quem der na telha dele. É um país independente, a gente conquistou nossa independência lá atrás. Então a gente não tem que ter opressão aqui porque a nossa soberania está sendo ferida. A gente não tem que aceitar a soberania ser ferida. O que os Estados Unidos quer é ferir qualquer soberania, né? E não pense que China e Rússia vão se meter nas nossas guerras. Se meteria se o BRICS se tornasse uma espécie de OTAN. Se a gente realmente tivesse feito um acordo, isso daí seria uma afronta aos Estados Unidos, né? Em todos os momentos o Brasil evita de ter essas afrontas e ainda assim o Trump cria razões. Só que também essa neutralidade do Brasil
ela é até boa em questão de que os diplomatas aqui do Brasil, eles aconselham muito bem a presidência e as ações. Eles sabem como é que funciona a política internacional. Eles sabem que o governo se desgasta com as mentiras do Trump. Eles sabem que o Trump vai ser enfraquecido porque está em plena época de eleição. Isso atrapalha um pouco os planos do cara, né? Talvez ele tivesse que ter começado, ele começou muito tarde essas guerras, no ponto de vista dele. Então ele vai ter desgastes no governo que vai impedir, que vai bloquear um pouco dessa tentativa de entrar aqui no Brasil. Mas ele já apontou para isso, né? E burro é ele que já falou e a gente deixou a gente se preparar, né? E o Brasil, ele acha que o Brasil não tem condição de preparar, talvez não tenha, mas vai ficar mais atento, vai ter algum preparo, mesmo que 20%, 30%, do que se não falassem nada. Então, o Brasil já está se ligando, e essa guerra e o Irã, ele está atrasando essas questões. É o Irã que é contra os Estados Unidos, é a política pública lá, os próprios integrantes do governo Trump, o cara lá da inteligência dele, lá da contra-inteligência, já saiu fora, já viu que os Estados Unidos só está fazendo os interesses de Israel. Na verdade, os Estados Unidos está seguindo os próprios interesses, né? É o petróleo do Irã que ele quer e Israel quer o território, tá? Isso é bem óbvio. Já conseguiu o petróleo da Venezuela, vai conseguir Cuba. Cuba também dá para extrair muito petróleo, porque a área tem muita coisa inexplorada em Cuba. Nesses 70 anos de embargo, não teve como ter indústrias para poder explorar bem a situação de Cuba. Então Cuba vive do turismo, né? De lugares lindos, e os Estados Unidos quer tomar, porque é aquela ilha pertinho ali, quer transformar em sua colônia, e já até conseguiu. A realidade é essa. Venezuela e Cuba tá nas mãos dos Estados Unidos, a Colômbia também possivelmente, e o Milei da Argentina também vai daqui a pouco tomar uma lascada também, porque também tem acordos comerciais com a China, e não pense que ficar lambendo botas do Trump que ele vai perdoar, não. Ele vai tomar uma reada de calça bonita. Então, a gente está vendo que outras nações também, como o Paraguai, né, Essequibo, todas essas nações assim, estão ligadas, vão se ligar aos Estados Unidos, talvez a Bolívia, todas essas nações aí se ligam aos Estados Unidos, né? Então a gente vai ver Portugal, talvez, a gente não sabe. Tudo é um jogo globalizado, tudo é de acordo com que o mundo vai se programando. Então a gente vai vendo quais parcerias. Só que para o Brasil, perder parceiros como China e Rússia é gravíssimo, ainda mais para o agronegócio, na questão lá dos fertilizantes, né, que vem da Rússia, da China, nas questões de acordos comerciais, de troca de informações tecnológicas. A China tem muita tecnologia, muitos avanços, e com o Brasil haveria um enriquecimento do conhecimento, né, também dos materiais, das terras raras, desse desenvolvimento disso, que são essas fabricações de lítio, né, baterias aí de motinhas, e outros materiais aí. São acho que 17 elementos, né, que são considerados terras raras, e o Brasil tem uma capacidade enorme de se desenvolver e se tornar uma das maiores potências do mundo, tá? Uma das maiores do mundo. O Brasil tem potencial para isso. É só a gente começar a enxugar esse Congresso que é inimigo do povo, começar a tirar os corruptos e endurecer as leis aqui e colocar esses caras numa cadeia igual a cadeia do pobre. Se ficar colocando esses caras em cadeia de ricos, eles vão continuar. Se esses caras tiverem benefícios que eles têm, cadeia especial, vão continuar. Tem que botar em cadeia comum. A justiça brasileira precisa ser mais resiliente, ela precisa ser mais focada em punir melhor as pessoas que realmente estão roubando o nosso país da mão grande. Seja eles quem for, direita ou esquerda.